Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Let's Talk, o podcast que te ajuda a pensar sobre eventos de uma forma inteligente, inovadora e totalmente estratégica. Se você está começando nessa área de produção de eventos, este episódio é para você. Hoje a gente vai falar sobre como inovar, empreender e você fazer o seu evento crescer, mesmo começando do zero. E para isso, eu tenho aqui comigo um cara que entende muito do assunto, o Evandro, do Sebrae Minas Gerais, especialista em empreendedorismo e inovação. Evandro, é um prazer enorme ter você aqui neste episódio do Let's TV. Um prazer é todo meu, Alisson. É um prazer falar com você, é um prazer falar com os ouvintes do podcast. Estou muito feliz pelo convite e espero que a gente tenha uma ótima conversa e que nossa conversa possa contribuir de alguma forma com os nossos ouvintes do podcast. Excelente, Evandro, muito obrigado novamente, tá bom? Nesse primeiro bloco, a gente vai começar a falar um pouquinho do mercado de eventos, né? Com o objetivo ali da gente poder acolher o público iniciante, contextualizar um pouquinho as oportunidades, e eu começo com a seguinte pergunta, Evandro. Para quem está começando do zero, o que você considera o passo mais importante para quem vai produzir o seu primeiro evento ou que vai fazer ali a sua primeira ativação financeira? Eu acredito que eventos, eu me lembro de uma veterana na área de eventos, né? Quando eu comecei a fazer, assim, aqui a gente faz algumas coisas diferentes no Sebrae, né? Divide o tempo entre consultorias, atendimentos e eventos. E uma veterana aqui disse para mim uma vez que eventos são eventualidades. Por mais óbvio que essa palavra pareça, ela traz uma reflexão que aquilo é um ápice que vai acontecer durante aquele tempo e que não irá acontecer de novo. Então, eu acredito que para quem está começando, o primeiro ponto é pensar quem é o público que eu atendo e que tipo de experiência que eu quero que essa pessoa tenha com essa iniciativa. É uma coisa também muito óbvia de se dizer, mas os eventos hoje, eles estão saindo muito do lugar de ser um ambiente de informação, ou de atendimento, ou um mero instrumento de comunicação, e eles estão se tornando verdadeiras catedrais de experiência. Então, a gente precisa pensar, enquanto marca, enquanto produtor, enquanto organização, o que nós queremos promover e como nós queremos dirigir essa experiência, principalmente pensando no perfil de público que a gente atende. No Sebrae, nós estamos experimentando uma mudança no paradigma do empreendedorismo. A gente vinha de um DNA extremamente tradicional, de um perfil extremamente tradicional de empreendedor. Hoje em dia, a gente tem empreendedor na área do Creator Economy, a gente tem empreendedor na área de dropshipping, por exemplo. São perfis muito distintos e a gente continua atendendo também aquele empreendedor que tem uma lanchonete, uma padaria. A gente precisa conversar com as necessidades desse público e não só necessidade de informação, porque acredito eu, né, assim, a sociedade ela já reconfigurou a maneira como a gente consome informação. Por exemplo, esse canal que a gente está fazendo aqui é um veículo de consumir informação. Quando você busca ir para um evento, você não está somente buscando uma informação ou um conteúdo, você está buscando viver uma experiência e fazer conexões que, de fato, vão transformar a realidade do seu negócio, do seu empreendimento, entre outras palavras. Então, acredito que para quem está começando é super importante fazer uma análise de que tipo de experiências promover que sejam realmente significativas para o público-alvo que vai consumir esse evento, essa iniciativa. Excelente, Evandro. Você comentou algo que me chamou muita atenção, que é justamente observar, né, e prestar atenção no universo de eventos como eventualidades. Parece redundante, mas as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de, quando você coloca em prática, né, as coisas acontecerem como é planejado. Você poderia destacar alguns erros ali que os empreendedores costumam cometer ali quando estão iniciando um negócio, né? Você comentou, né, de observar com atenção, além da informação, estudar o público, mas falando como empresa, né? Já indo para o CNPJ. Que erros você ali poderia destacar que pode acontecer com o produtor de evento que está começando agora, né? Além dos pontos que você levantou na pergunta anterior. Eu acredito que os principais erros, né, que acarretam, né, em algumas falhas operacionais no mercado de eventos em si,
né? Porque a gente tem um trabalho gigante antes da operação acontecer e um trabalho no dia do evento é mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, por assim dizer, né? Assim, é só operar a máquina. Mas o trabalho é não ter uma estratégia muito bem consolidada. Assim, acho que a principal falha é não ter uma estratégia muito bem consolidada, tanto de visualização financeira, dos impactos financeiros que uma decisão equivocada pode acontecer, ou de não ter uma estratégia de plano A, B, C e D. Aqui, a gente, quando vai fazer uma operação rodar, eu tenho até o plano Z, vou dizer assim, para os pontos mais críticos, porque, bebendo até um pouco do conceito das características de comportamento empreendedor, a gente precisa analisar como correr riscos calculados. Não há negócio, não há empreendedorismo sem risco. Então, eu acredito que o principal erro é não saber como administrar risco. Porque risco é uma coisa importante para o negócio, é o que faz um negócio ser um sucesso ou fracasso, mas muitas vezes a falta de dimensionamento de risco é que faz com que as empresas fracassem, porque elas não analisaram direito o impacto de uma decisão financeira que, a priori, parecia muito pequena, mas se torna relevante e significante, ou fizeram um má dimensionamento, contrataram, né, um serviço ruim, pensando, né, na geração de caixa. Tudo isso que eu estou dizendo é muito óbvio, assim, mas o que eu gostaria de que ficasse salvo na cabeça dos ouvintes de fato, fazer um bom dimensionamento de risco e entender como correr risco calculado, que é uma das características de comportamento empreendedor previstas, nas 10 características do comportamento empreendedor elegidas pela ONU. Então, eu acho que é isso, assim, é fazer uma boa análise de risco, de dimensionamento de negócio e não perder, de fato, esse DNA na inovação, assim. Como a gente falou de eventualidades, a gente tem que estar sempre pensando em como surpreender e como entender o que esse cliente demanda, qual que é o comportamento dele, como esse comportamento evolui de um ano para o outro, de um semestre para o outro. Então, em linhas gerais, eu diria isso, assim, é saber como correr risco calculado e não perder o olhar no mercado, nas oportunidades. Até porque, né, Evandro, para a gente inovar, a gente também está sujeito a se arriscar. Mas como você mesmo colocou aqui para a gente, se a gente calcula esse risco, a gente consegue minimizar qualquer efeito, né, que acaba saindo um pouco do nosso controle e a gente passa a ter controle dos riscos. Agora falando um pouquinho sobre inovação, indo para o nosso segundo bloco, né, eu queria que você falasse um pouquinho aí, né, como que o Sebrae enxerga, né, o contexto de inovação, né? O que é inovação para vocês? Como que vocês identificam, né, oportunidades de inovação? Como que vocês transmitem isso para os empreendedores? Como que o empreendedor ele consegue saber, né, que é uma inovação? A gente vai ir um pouquinho para o beabá, né? Mas a gente sabe que quem está começando tem muita informação ali para poder lidar, né? E aí às vezes acaba confundindo inovação com refação. Como que eu posso dizer assim, fazer mais do mesmo, achando que está inovando, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente o que você acha que é inovação, né, na prática mesmo, né? Além não só a palavra, né, o significado da palavra, mas inovar pode ser muito mais do que ir além do novo, né? Inovação, você pode inovar com algo que já existe, fazendo de uma forma mais prática, mais fácil. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, né, no contexto de eventos, né, como que definiria isso na prática? Bom, eu vou dividir a resposta em 3 momentos. Assim. Momento número 1, vou fazer uma contextualização científica do que é inovação. Inovação é um conceito econômico-social. Aí todo mundo, falou e não disse nada. O que isso quer dizer? Para que haja uma inovação, necessariamente eu tenho que identificar uma dor e, através de uma estratégia, de um produto, de um serviço, eu vou resolver um problema de um mercado, que é muito parecido com o contexto do próprio empreendedorismo em si. Mas por que ele é diferente? Em que ponto que ele é diferente? A inovação, ela passeia por um momento inicial de entender uma descoberta, né? Eu vou analisar, eu vou descobrir, eu vou entender o comportamento de um mercado, ou eu vou identificar um elemento químico. Isso é um conceito científico, né? Assim, da descoberta. Depois disso, através, né, da união de esforços intelectuais e físicos, eu vou fazer um construto e a partir desse construto, quando uma pessoa consome, quando uma pessoa paga por isso, ele se torna uma inovação. Inovações, elas surgem no mundo em ondas.
E aí eu vou para a segunda fase da resposta, assim. Para que seja, né, diagnosticado como inovação, para que a gente entenda o que é uma inovação, existem 3 níveis que é definido pelo Manual de Oslo, que é um consenso, como se fosse uma bíblia da inovação, que todos os inovadores do mundo se reúnem e definem quais os tipos. Existem inovações incrementais, que é quando eu tenho uma melhora significativa nos meus produtos, né? Vamos pegar a televisão como ela era e como ela é hoje. O telefone, como ele nasceu e como ele é hoje. Computador, entre outras coisas. São evoluções do próprio produto. Eu tenho uma inovação radical. A inovação radical, geralmente, ela chega para revolucionar a maneira como a gente consome um produto ou serviço. Por exemplo, a Apple, quando lançou os smartphones, mudou a forma como a gente se relacionava com o telefone. O streaming mudou a maneira como a gente se relaciona com o conteúdo, com a TV. E por aí vai. São inovações radicais que mudam a maneira como a gente consome um produto ou serviço. E a inovação disruptiva, que é a mais difícil, ela cria um novo mercado. Por exemplo, o mercado de streaming não existia, passou a existir um novo mercado e por aí vai. A partir desse contexto, onde a gente divide os tipos de inovação, a gente chega no último nível, assim, como é que eu vou identificar se eu estou inovando ou se eu não estou inovando? É simples. A minha estratégia, ela está revolucionando a maneira como um cliente consome. A minha estratégia, ela está entregando para esse cliente, ela está se adaptando às necessidades dele. A diferença de inovação para empreendedorismo aqui está o inovador, ele pensa, ele cria. O empreendedor age. Então, a inovação, o empreendedorismo, elas são 2 vertentes de um comportamento de uma pessoa que convive em sociedade. Então, para que haja empreendedorismo, a essência do que é ser empreendedor era eu ter um comportamento empreendedor, que significa eu buscar soluções, eu propor soluções, eu ir atrás de correr risco, eu entender da dimensão desses riscos, eu buscar oportunidades. E o inovador em si? O inovador em si é aquele que analisa o comportamento de mercado e, a partir disso, propõe uma solução. Então, ouvintes, prestem muita atenção nesta aula que estamos tendo aqui com o Evandro, que está dando um show aqui pra gente, trazendo conceitos básicos para a gente colocar a mão na massa e produzir eventos cada vez melhores e que sanam, né, labels, que sanam ali dores, que sanam ali vontades do nosso público e que faz a gente poder sair mais do mesmo. Porque para quem está começando na área de eventos, a gente vê uma levada de muitas cópias. Então a gente vê ali um evento que acontece em X lugar, que é muito parecido com um evento que acontece em Y lugar, e isso acaba dando uma quebra no setor de eventos ali, em que o empreendedor, com o tempo, não consegue ter uma rentabilidade, porque o mercado acaba ficando muito mais do mesmo. E por isso que a gente está tendo esse papo aqui hoje, para você, nosso ouvinte, que está começando na área de eventos, porque eventos, por ser uma eventualidade como nós mesmos colocamos aqui para você, você precisa ir trabalhando a inovação justamente porque o público vai se transformando, igual o smartphone se transformou, igual a televisão se transformou, os gostos do público também vai se transformando. E aí a gente vai pro terceiro bloco, né, que fala um pouquinho da nossa estruturação da mentalidade empreendedora, né, para a gente poder organizar eventos além de um trabalho de fim de semana, né? Então, para quem está construindo um negócio e quer uma base sólida, né, o que você poderia destacar, Evandro, sobre a mentalidade empreendedora, né, para quem organiza eventos? O empreendedor que quer manter a base sólida de um negócio, ele não pode perder o olhar do mercado, né? A questão da mercadologia, do marketing. Eu acho que são 3 pilares que, para um empreendedor de qualquer esfera, ele não pode perder, especialmente no mercado de eventos, onde é um serviço e a gente depende de pessoas consumirem esse serviço. É marketing, inovação e empreendedorismo. Para mim, são os 3 pilares assim, que vão construir a base sólida disso. Marketing, para a gente entender a evolução do consumo, como essas pessoas consomem, onde elas estão, o que elas estão buscando. A inovação, para a gente, de fato, pôr em prática o que a gente entendeu desse consumo, né? Eu vejo essa necessidade, eu tangibilizo através de estratégias de inovação. E essa que é a essência da inovação. Pode ser uma estratégia de inovação em marketing? Pode ser uma estratégia de inovação em processo? Pode ser, mas a essência da inovação é olhar para o comportamento, é beber do que o marketing está dizendo para a gente, olha, é mais ou menos assim que as pessoas estão consumindo. E a partir daí eu faço uma construção. E o empreendedorismo, de fato, para a gente entender como é que nós vamos monetizar, como é que nós vamos agir
frente às adversidades que são apresentadas, porque empreendedorismo não é necessariamente ter empresa. Empreendedorismo é um comportamento. Então, a maneira como essas pessoas vão agir, os comportamentos que elas vão ter frente às oportunidades e às dificuldades frente ao negócio é que vão mudar todo o paradigma dessa estrutura e dessa casa. Então, é manter o olhar sempre ativo ao mercado para acompanhar as evoluções, a mercadologia, entendendo, né, como esse mercado está evoluindo, para que caminho ele tá realizando, né, ele está se comportando, para que direção que ele está andando, entender da inovação, das inovações, o que está acontecendo, né, o que o mundo está dizendo, por onde que a gente está caminhando com tudo isso, e o empreendedorismo, de fato, para colocar em prática esses comportamentos. Então, eu acho que para manter a base de um negócio na área de eventos sólida, é a gente ter esses 3 pilares estruturando a nossa operação, o nosso negócio como um todo. É isso. Perfeito, Evandro. E como que o Sebrae, né, ajuda, né, os novos empreendedores? Você poderia trazer aqui algumas ações, citar alguns eventos, né, para os nossos ouvintes ficarem de olho, né, algum site para poder acessar, né, que tipo de apoio o Sebrae ele oferece hoje para quem quer empreender na área de eventos? O Sebrae, enquanto Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, é uma entidade pensada e construída para assistir o empreendedor da jornada inicial, que a gente chama ali de nascimento, early stage, né? Que é quando ele tem a ideia de negócio até a fase de estruturação e crescimento. Nós atendemos ali o empreendedor, né, de micro e pequena empresa, até empresa de pequeno porte, e através de estratégias como atendimentos, consultorias, cursos, oficinas, rodadas de negócio, nós impulsionamos o empreendedorismo no Brasil de norte a sul, literalmente, né? É uma marca presente em todos os estados do país. Em Minas Gerais, a gente tem 53 escritórios microrregionais, estamos presentes em todos os municípios do estado, mas também acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras regiões do país como um todo. Os eventos que a gente produz, eu vou falar especialmente de um festival que está se aproximando, que é o eFestival. É um festival de empreendedorismo, onde a gente, esse ano, nosso mote empreendedorismo em todo lugar, para falar justamente sobre as mudanças que estão acontecendo, a transformação digital, a digitalização, mas também com foco em crescimento e vendas, porque esse é um dos maiores desafios do ano de 2025 que a gente tem acompanhado aí, as dificuldades que as empresas têm, né, estão tendo para se manter estruturadas ou continuar crescendo, ou mesmo ter estratégia de venda frente a diversas tecnologias novas, as inovações, como a gente falou aqui ao longo desse episódio, que estão surgindo. Então, nós criamos estratégias específicas para conversar com assuntos específicos. No caso do eFestival, nós temos ali a oportunidade, esse empreendedor vai ter a oportunidade de viver 2 dias, uma imersão de empreendedorismo, onde ele vai conhecer estratégias, mas também vai ter oportunidades de fazer negócios com outros clientes, apresentar seu produto ou serviço, conhecer, né, quem está contratando um produto ou serviço, entre outras coisas. O Sebrae, em linhas gerais, trabalha com feiras, eventos, cursos, oficinas e consultorias, justamente para não só fomentar o empreendedorismo na base, mas como também fazer com que esses empreendedores, de fato, tirem essa ideia do papel e cresçam com essa ideia. Temos 3 negócios aqui em Minas Gerais, que é atuar com a educação empreendedora, junto às escolas, às secretarias de educação e os líderes de educação de uma maneira geral, e também em parceria com governantes, né, através de políticas públicas de fomento mesmo, onde a gente entende que é como a gente diz, arar o solo, plantar a semente para colher o empreendedorismo, né? Tendo o propósito de impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas, eu acho que é dessa maneira que a gente tangibiliza e apoia o empreendedor aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. Excelente, Evandro. A gente está finalizando esse nosso bate-papo e eu gostaria de deixar aberto aqui, Evandro, se você quiser deixar um recadinho final para os nossos produtores iniciantes, um agradecimento, fica à vontade, você tem aqui uns minutinhos para você ficar livre e deixar aqui um recadinho final. Bom, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui falando com vocês, quero desejar bons negócios a todos, colocar o Sebrae à disposição, né? Nós somos uma casa feita para empreendedores, por empreendedores e para empreendedores, então a gente acredita que o empreendedorismo de fato pode transformar vidas.
Estamos à disposição para apoiar naquilo que for necessário. E agradecer também pelos ouvintes, né, pelo convite, e é isso. Obrigado, Evandro. Esse papo foi rico, curtinho, porém super necessário, justamente que é para instigar ali a vontade do empreendedor que está começando agora, né, a se sentir um pouco mais motivado. A gente falou de vários conceitos aqui que é sim para você que está começando e jogar lá no Google, né, entrar no site do Sebrae, conversar com outros empreendedores também, justamente para você sair daqui fervilhando de ideias e procurando ali um caminho real para você aplicar, né, as melhores soluções para o seu negócio, porque afinal a gente está aqui para ganhar dinheiro também, além de brindar experiências memoráveis, né, para os nossos clientes. Para você que acompanhou esse episódio até aqui, comenta aqui embaixo qual foi a sua parte favorita, qual é a sua dúvida, né, e quais temas você gostaria de ver aqui nos próximos episódios do Let's Talk. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com quem está precisando saber de tudo isso que a gente falou hoje. Aqui na Let's, nós acreditamos que empreender com criatividade e inteligência é transformar boas ideias, né, em experiências para o nosso público. Afinal, é isso que faz o nosso público voltar e a gente ganhar mais dinheiro. Então, até o próximo episódio.